Bem-vindos! A vida é uma corrida com Inexcess de fundo. De primeira! Seja bem-vindo, Emílio Santana. Alexandre Rampinelli. Opa, Estamos apresentando mais um programa da série a série. Dedique uma dor a quem você ama. Exato. ou a quem não ouve o podcast. Nossa, então, para você que ainda não ativou as notificações, não escutou nenhum programa, tomara que você tenha uma dor no calcanhar essa noite e acorde com cãibra na panturrilha. É aquela que fica dolorida no outro dia. Nossa, fica 2 dias mancando por causa de uma cãibra noturna só porque você não está treinando e sonhou que estava correndo. Para todos os outros que ativaram, que faz todo conforme o protocolo, um efusivo abraço. Cara, o mundo corporativo traz uns adjetivos. Não batemos a nossa foto. Quase esdrúxulos. Isso. Atenção, agora você. Presta bem atenção que a gente vai tirar a foto, hein? Vamos bater uma foto. Atenção. 3, 2, 1. Pronto. Boa! Alexandre Rampinelli, tudo bem com você? Tudo muito orgulhoso. Tudo muito orgulhoso. Orgulhoso. Minha filha veio hoje com a prova de inglês em que ela tirou 5 de 5. O what? Máximo. Isso, veio escrito embaixo, excellent. Very good, Júlia. Uau! Parabéns, minha filha. Hoje a gente tem mais uma vez a presença da Júlia Rampinelli aqui nos estúdios. Para controlar os palavrões. É verdade. Quando a Júlia tá, a gente não tenta, xinga. Não, mas como eu fico de costa para a Júlia, de repente vai sair um. Né? Aqui, diretamente dos estúdios do Mar Dourado, daqui a pouco vai chegar Ariel e o Nemo. Né, Júlia? Exatamente. Que moram por aqui, é claro. Uhum. Ariel, a sereia, e Nemo, o perdido. Peixinho. E aí, como tem passado? Você tá bem? Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. O treino de domingo foi um treino muito bom. Muito bom. E aí a gente comenta do treino, mas primeiro, como é que você está? Eu tô bem. Como é que tem passado? Hoje eu tomei um café muito gostoso, porque tinha me programado para tomar um café com você. Porra, mas eu não consegui. Porque hoje a gente está comemorando 500 acessos. Mais de 500 visualizações. Mais de 500 acessos, né? Plays dos nossos podcasts. 500, se a gente dividir, não sei quanto que tá a média, mas tudo bem, 500. É uma marca a registrar. Exato. E hoje a gente está produzindo, qual é o número do nosso... Esse é o absoluto. É o quinto de lesão e fizemos já publicados ou não? Hoje é o quinto de lesão? É o quinto de lesão. Publicado quanto? Publicado temos 15 publicados. 15 publicados. Ontem saiu. E amanhã vai o 16. Exatamente. Tá certo? Então hoje, para você que está escutando no lançamento, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. A lua tá cheia? Já foi lá fora? Já, e a lua tá lindíssima. A lua, apesar de estar meio esfumaçada pelas nuvens... Mas isso dá um charme total. Dá um charme total, aquela coisa do mistério. Mistérios da meia-noite. Que fosse homem. Zé Ramalho. Aí sim. Terrei na música, né? Hoje a música tinha que ser Zé Ramalho. Zé Ramalho. Olha só. Aproveitando que hoje é uma quarta-feira, estamos prestes ao aniversário da minha esposa, da minha digníssima. É verdade? É verdade. Então você está ouvindo isso, provavelmente estamos lançando isso numa quarta-feira, véspera do aniversário da minha digníssima. Cristiane, um grande beijo no seu coração. Amamos você, né? Eu vou falar amamos porque nossa filha está aqui. Amamos. Isso, amamos você. Foi Cristiane que me apresentou, Alexandre Rampinelli. Exatamente. Muitos anos de vida para você. Que você Deus me paga, Cris. Você me paga, Cris. Que Deus continue iluminando o seu brilhante caminho. Tá bom? Muito obrigado por participar das nossas vidas. E é o momento que esse programa vai ao ar. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Da mulher. Ele da mulher, vai treinar. Boa.
E aí, tudo de bom que eu posso desejar para as mulheres? exato, é o melhor. Vai treinar. Isso. E aí... Para não ter uma... Dá Vai pra- treinar para não ter uma fisgada no quadríceps, tá? Assim, final de semana foi... O treino de domingo foi um treino divertido. Te confesso que quando a gente estava descendo o Morro do Moreno, lá embaixo, quando já estava vendo praticamente o carro, falando, porra, a chegada está lá. Você, ao invés de virar à direita, você me vira à esquerda. E eu me peguei pensando, aonde ele vai? Sabe o que é, gente? Vou te falar. O treinador, o professor, aquele que conduz, né, os grupos, ele nunca é escutado na medida do que ele tenta se comunicar. Eu falei assim, nós agora vamos ao topo. E me dirigi para o topo, mas ele achou que a gente estava indo para a base. Então, se lascou Muito. duplamente. É assim, preciso voltar lá. É tranquilo. Foi uma experiência muito boa, porque fiz uma parte de escalada que eu nunca tinha feito naquela Sim. inclinação, naquela coisa. O cara que pulava a cerca, mas não subia a pedra, não trepava na pedra, né? Não. É E porque temia o calor excessivo. E aí foi uma experiência muito nova, inclusive. Sim, foi uma experiência muito nova, que está muito envolvida com a experiência de corrida na montanha, onde a gente eventualmente deixa de correr para poder fazer uma escalaminhada. Escalaminhada, porra, boa definição. Vamos lá. Isso é um skyrunning ou não? Aquela ali é um trecho de skyrunning. É mesmo? Nós estamos fazendo referência aqui ao treino de domingo, onde a gente fez um treino de circuito na trilha e depois nós fizemos a subida do Morro do Moreno pela Trilha da Raiz. Você que visitou ou é residente em Vila Velha e já teve a oportunidade de passar pela Trilha da Raiz, fizemos essa escalada por ali e mediante alto número de transeuntes e turistas, escoteiros, cocotinhas, pessoal da selfie, pessoal do rapel. Então nós tivemos que subir apressadamente para evitar o trânsito. E isso provocou uma sensação extrema de esforço em alguns dos nossos presentes. Em mim. Sabe isso aí que você teve? O que os caras falam, sabe a barreira do 32 lá da maratona? É isso aí, você dá com a cara no muro, mas contudo não elimina completamente a sua possibilidade de progredir. Exatamente. Foi o que você chamou de prego, né? Um preguinho, uma taxinha. Uma taxinha. Então, mas foi uma sensação que eu já tinha sentido na bicicleta, em algumas oportunidades, mas nunca tinha sentido na corrida. Na bicicleta você não precisa parar, né? E ali as pernas não te obedecem, né, cara? Ali fica um negócio... E eu tava no alto, né? Tava na pedra, mas foi uma boa experiência. Para resumir, Alexandre Rampinelli, a gente subindo na beira do despenhadeiro, teve um pequeno evento de hipoglicemia, sim, muito rápido, foram menos de 5 minutos, né, onde ele teve uma sensação ruim e a gente lá no meio da escalada, precisa ter quem está conduzindo precisa ter o cuidado de respeitar, respeitar a sensação de quem está sentindo, apesar de saber que eu sabia que não era nada grave ou ameaçador a sua progressão, mas eu precisava respeitar o seu desconforto. Uma vez que ele retomou um pouquinho do conforto, eu fiz algumas manobras com ele de ficar de pé e se restabelecer e retomar logo a condução do caminho, e ele teve êxito pleno e terminou correndo. Então, foi tudo muito bem. É um rápido evento. Uma barreira rompida.
Exatamente. Se você quer uma coisa de superação, como você chamou lá na hora, talvez tenha sido. Isso. Foi um evento não programado, onde você teve todos os recursos para superar. Exato. E eu fez. Muito bem, muito bem. Mas a gente não está aqui para falar de isso, exatamente. De treino. Hoje a gente viemos aqui tomar água com gás. Você está tomando o que hoje? Eu estou tomando de quem? Cerveja. De quem? Cerveja da Marlin Azul, do Vinícius Barbosa, que inclusive amanhã está concorrendo no Campeonato Brasileiro de Cerveja Artesanal, que está acontecendo lá em Blumenau. E estamos contando com algumas medalhas. E agora também, além de preparador de atletas, sou preparador de cervejeiros. Tá certo? E a condição física do cervejeiro, ela tem repercussão direta lá na qualidade da cerveja. Isso é ótimo, eu acredito. Quer fazer uma recapitulação dos nossos programas de lesões no esporte? Primeiro episódio foi conceituando lesão, saúde no geral. Depois falamos de pé, saúde do pé. Viemos para tornozelo e perna. Falamos de joelho, uma aula excepcional de joelho. Você gostou? Porra, bacana. Tanto gostei que nós recebemos elogios, inclusive. Né? É verdade? Quando você receber elogio, passa para mim, porque eu fico elogiados. Extremamente inseguro, sem saber o que as pessoas falam, porque elas ainda não sabem que a gente tem um e-mail. Qual? O A Vida É com H? A Vida É H uma corrida, @gmail.com. Isso. Que está sendo pouquíssimo acessado. Só o pessoal lá do Canadá e da Holanda e da Irlanda. Só engraçado. Parece que a cultura do e-mail é uma coisa estrangeira, né? No Brasil não se usa e-mail. A não ser na corporativo, não se usa e-mail mais. Para registrar alguma coisa, caso de merda. A pessoa tenta te telefonar, sabe? Te telefonar. Na hora que você está fazendo uma coisa, o telefone está tocando. Nossa, o que é isso, cara? Você tá maluco? Alguém está ligando para mim em pleno 2023? É uma coisa ultrapassada o telefone. Ultrapassada. Mas aí, na eventualidade, valorize uma ligação telefônica, viu? Sim. E torça para não ser telemarketing. Qual o problema de telemarketing? Torça para não ser telemarketing. A coisa que você não está querendo comprar. Só por isso. Joia. Beleza. Então fizemos 4 episódios, né? Hoje estamos no 5º. Vamos subindo. Isso. Sabe igual aqueles namorados de antigamente? Casal. Vai subindo, dando o pezinho, namorar, aí vai na perninha, vai no joelho, e aí agora a coxinha. A coxa. Ai, a coxinha. O saudoso Paulo Silvino. A coxinha. A coxinha. Aí, passou a mão na coxinha da menina. Paulo Silvino. Vamos lá. Coxa. Coxa. Isso. Sabe qual é a função da coxa? Porra. Ela tem 2, pelo menos assim, na minha cabeça, você tem 2 músculos muito fortes aqui na frente e atrás para te impulsionar, para fazer o movimento do andar, para te dar impulsão para cima e para frente. Rapaz, a coxa serve para nada. Para torar a calça jeans. Porra, aí sim. Encher, assim. Você lembra quando a gente ia para a festinha americana? Fazia uns agachamentos para poder encher a calça jeans? É para isso que serve a coxa. Entendi. E para dar problema. Brincadeira, gente. O que dá problema mesmo é músculo pequeno, que só serve para dar dor, né? E dor ruim. Mas, seguindo o raciocínio aí que a gente tem traçado, passando os segmentos do corpo, a gente hoje chega naquela parte torneada, grossinha, que chama atenção quando bota um shortinho ou roupa de praia, que é a coxinha. A coxa, que está entre o joelho e o quadril, Alexandre Rampinelli. Certo? Certo. É isso. O Alexandre Rampinelli não quer falar muito, porque ele está com a boca cheia de batata frita. Batata frita. Feita na air fryer, sem gordura. Deliciosa feita na air fryer, só tá com muito sal, chega a estar branco. Quem ia gostar disso é a Dani.
Pô, mas eu não sou fã de sal não, tá, cara? Você não é fã de sal, Não, não? nada. Você o consome sem gostar. Não, na verdade aqui foi um erro mesmo. Aqui foi na pressa. Mas não tá salgado demais, não. Eu tô só aproveitando para Entendi. tirar um sarro. Entendi. Tá certo? Mas minha mãe cuidou dos 4 filhos com quase nada de sal. Isso, cara, é uma sábia. Porra, nem fala. E aí a gente trouxe isso, né? Eu trouxe isso para dentro de casa com a Cris e ela aceitou muito bem, reduzimos o sal, a gente quase não consome sal. Eu queria que mamãe tivesse me criado sem açúcar. Ah, E outras mães, é assim, é verdade. né? Mas Mas o vamos lá. açúcar faz mal em excesso e Isso que eu o ia sal falar. faz mal em excesso. Tudo em excesso. Se a gente for ver lá qual é a quantidade de sal que a gente precisa, recomendado por dia, a gente certamente extrapola aí em umas 10 vezes no nosso consumo. Isso aí, o rim paga a conta, mas a gente não está aqui para falar de rim, a gente está falando de coxa. Então, Alexandre Rapinelli, a função da coxa, além de torar a calça jeans, Opa. né, é de dar sustentação. Tá? Ela, na verdade, ela concentra a maior parte do equilíbrio de forças para dar sustentação ao corpo humano. A gente está falando de um corpo humano de bípede, que está de pé e que se desloca apoiado nas duas pernas. Tá certo? Certinho. Mas, de uma maneira, numa abordagem funcional, vou trazer um pouco daquilo que você já revelou para a gente. A função da coxa é conferir força e potência a uma estrutura adjacente, que é a extensão do quadril. Tá? Falando de locomoção e de sustentação. Extensão do quadril, força a extensão do quadril para qual movimento? A extensão do quadril para o nosso deslocamento, que é andar, correr, ela faz parte dessa alavanca para o deslocamento. Como a gente vai falar de quadril no próximo programa, já venha preparado para um programa denso, porque o quadril é extremamente complexo, mas vamos nos ater à coxa, porque a gente quer ser assim, pontual nas nossas abordagens, tá certo? Com relação à coxa, tem alguma dúvida pré-fabricada aí, vivência? Tem alguma dor na coxa? Já ouviu falar de dor na coxa? Não me pergunte se eu tenho dor na coxa, porque a última vez você me perguntou se eu tinha dor no joelho, no outro dia eu tava com dor no joelho. Altamente sugestionável. Pô, olha só. Por que quando a gente está subindo, pedalando, por exemplo, preferencialmente pedalando, subindo, queima demais isso aqui? Como é que é o nome disso aqui? Isso aí é o quadríceps? É o quadríceps. Isso. Por que ele queima? Ele queima porque você está fazendo uma extensão do quadril, embora contida pela biomecânica que a bicicleta permite, né? Você não faz uma extensão completa no quadril pedalando. E o quadríceps é responsável em cadeia fechada por ser coadjutor na extensão do quadril. E possivelmente, no momento que queima, você está fazendo um trabalho que é limiar ou acima da sua capacidade. O que é esse queimar? Esse queimar... É excesso de alguma coisa? Esse queimar é um deslizamento frenético das estruturas musculares, das células musculares, que deslizam, contrai, geram calor. Entendi. Geram calor pela produção de energia, geram calor pelo deslocamento e te dão essa sensação de queimação. Eventualmente, numa condição mais extrema, há também uma produção exagerada de ácido lático, que também provoca uma breve acidose ali. Geralmente ela pode ser até reversível, mas ela cria esse momento de... Você sente mesmo uma acidez, uma queimação ali na estrutura muscular. Isso pode te machucar? Além de te dar uma sensação de dolorido no outro dia, mas isso pode te machucar? Isso pode gerar uma lesão? O excesso de trabalho muscular, ele pode ocasionar
morte muscular, que vai fazer também o rompimento. A morte da célula muscular, ela acontece porque as enzimas contidas no... Olha, ó, agora meu Alzheimer bateu aqui, ó. Não tem problema. Na complexo de Golgi. Vamos lá. Depois a gente volta. A estrutura digestiva da célula, lisossoma. Ok. No lisossoma, ele tem lá enzimas que são usadas para fazer digestão muscular, digestão celular na célula muscular. Com a morte celular, esses lisossomas se rompem as suas membranas e o conteúdo do lisossoma se dispersa dentro da estrutura ali do citossol, certo? Que é todo aquele componente do interior da célula. Ao fazer essas enzimas, ao se dispersar dentro da célula muscular, elas vão comer a célula, vão digerir o interior da célula. Eu estou imaginando uma bola de soprar cheia de algum líquido e ela estoura. E ela estoura dentro. Aí, vamos dizer que tá tem ácidos ali dentro de uma outra estrutura. Aonde aquele líquido chegar, ele vai destruindo tudo. Até chegar à membrana. A membrana celular se rompe e aí você vai tendo uma sucessiva morte celular ali. E isso, inclusive, faz com que esse conteúdo se dissipe no músculo, provocando edemas, eventualmente atinge os capilares, provoca edemas sanguinolentos, mesmo com relação muscular, sem pancada, e você tem ali um comprometimento grande, numa escala muito maior, em continuando e alastrando essa morte celular, você pode ter um evento aí de... Agora Foi longe. Agora o buraco na cabeça deu grande aqui. Tem um evento que eu vou daqui a pouco falar, ele vai voltar, em que você tem uma parada sistêmica da fisiologia do corpo e pode eventualmente causar a morte associada ao excesso de atividade física. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Isso tudo que a gente não entrou na estrutura da coxa, mas é pertinente. Tá. E serve para várias musculaturas, inclusive concomitantes. Tá, então uma pergunta que não tem muito a ver com lesão, mas quando eu tô na academia, tô fazendo leg press, aí sente queimar, aí você dá aqueles 35, 45 segundos, 1 minuto, depende lá do seu descanso, e volta a fazer. O que motiva a musculatura a crescer, a ficar maior, ou pelo menos ficar mais inchada ali, ficar... Tá fugindo. Não, eu tô aproveitando, negócio. Deixa eu aproveitar. Tá fugindo do nosso negócio. Tá falando de hipertrofia. Aumento da massa muscular. Isso, mas... Tá certo? Certo. Princípio da hipertrofia. Uma informação do sistema nervoso central de que sua condição muscular não dá conta do trabalho exigido. Tá. Certo? Certo. Vai ter morte celular e você vai ter um estímulo a fazer novas células. Essas novas células vão ser concebidas e programadas de acordo com a sua demanda atual de trabalho. Entendi. Certo? Então vão ser criadas novas células, mais células e células com aporte maior de conteúdo para poder dar conta do trabalho. O exemplo analógico aí do dia a dia. Você pilota aí um caminhão, ele engasga o motor lá e para. Você vai tentar empurrar o caminhão e não consegue. Você precisa fazer o quê? Chamar outras pessoas. Sim. Então, vai chamar 5, 10, 20 pessoas para empurrar o caminhão. Isso é o princípio da hipertrofia. Excelente e preciso. Mas, vamos lá. Tipos comuns de lesão na coxa. O que tem de mais comum? Antes de falar da lesão, eu vou ter que falar da estrutura da coxa, né?
Então, vamos Claro. lá. Como é que eu vou destruir uma coisa que eu nem sei como é que funciona? Bom, Alexandre Rampinelli e amigos e amigas. As musculaturas que fazem parte da coxa, vou dividi-las em extensores do quadril, certo? Que são os músculos que atuam na função principal da coxa, que é estender com o quadril, tá certo? Fazer a extensão do quadril, porque o quadril é feito, né, da articulação coxo-femoral. Uma das articulações do quadril é a articulação coxo-femoral, que é coxo de quadril e fêmur. Então, a extensão da coxo-femoral, que a gente chama de extensão do quadril, é o principal movimento esportivo de todos, né, de todos os esportes que a gente conhece. Esse da menos frente da corrida de champinha. É esse da frente aqui? Não, o quadril é frente e atrás. Você dobra o quadril, tô de pé. Tá. Levantei uma perna, fiquei igual uma cegonha. Flexionei o quadril. Ok. A extensão do quadril, tornar ele ficar reto, faz o deslocamento do corpo. E faz parte da maioria dos gestos esportivos que a gente conhece. Fala um gesto esportivo aí que você acha que não tem extensão do quadril, tirando corrida de champinha. Eu discordo da corrida de champinha. Corrida de champinha? Eu acho que tem, Não sim. tem extensão do quadril. Claro que tem. Na hora que você dá o peteleco... Mas você tem que se deslocar atrás da champinha. Não. O gesto esportivo. Tá, ok. O gesto esportivo característico da corrida de champinha é o peteleco. Você está ajoelhado no chão, apoiado, imóvel e só 2 dedos se movimentam. Isso é verdade. Um faz pressão e o outro libera. Dá aquela gatilhada. Não conheço o tiro ao alvo. O tiro ao alvo de arma, de arco e flecha. O tiro ao alvo não tem seção do quadril. Você pode deitar no chão também. Não tem seção. Está em isometria, está parado. É. O arco e flecha também não tem. Mas vamos falar dos que tem. Então, bora. Por exemplo, a rebatida do beisebol. Apesar de ser um movimento espiralado, ele tem uma extensão do quadril. Golfe. O golfe. Extremamente importante. O golfe tem uma mini extensão do quadril, porque você está em posição de semiflexão. Na hora que você bate, você faz um giro e a extensão do quadril. E aí o macete de você dar uma boa tacada é que a fivela do seu cinto sempre acompanha a ponta do taco. Pô, rapaz, que isso, Isso é extremamente importante. Já assistindo muito Tiger Woods. São astros, né? São as estrelas. A gente tem que olhar as estrelas. Inclusive, a gente tem um programa para sair aí falando da vida das estrelas. Exatamente. Se liga nas fofocas, hein? Mas vamos lá. E aí a gente tem os adutores da coxa e os abdutores da coxa. O que os adutores e abdutores da coxa fazem? Eles fazem a movimentação da perna e da coxa em relação à linha mediana do corpo, no plano frontal ou coronal, afastando ou aproximando. Então, se eu aproximo a coxa da linha medial, eu estou fazendo uma adução. Se eu afasto a coxa da linha medial do plano frontal ou coronal, eu estou fazendo uma abdução. A gente tem músculos que atuam nessa... Traduzindo aqui para mim... Para tudo! Para o que você está fazendo. Para. Quando a gente estava falando aqui de morte celular do músculo, e que vai para uma situação de falência sistêmica, eu estava falando do evento chamado rabdomiólise. Excelente. Associado a esforço extremo. Eu falo que você é foda. E esforço extremo, eu estou falando a preparo extremamente precário para fazer uma tarefa simples. Certo? Se você tem um preparo muito precário para fazer uma corrida de 5 km, você pode ter uma rabdomiólise. Entendi. Tá? Entendi. E morre gente de rabdomiólise em provas extensas, em provas de endurance, em treinamentos de endurance, em treinamentos de requisição extrema de força sob desidratação, calor, e
Claro, Isso, pessoas com baixo preparo para essa condição, na quase da totalidade dos acontecimentos. isso é comum? Isso é comum. Se a gente tiver uma sensibilidade para perceber aí e saber dos casos, é relativamente comum. Só não sai no jornal, não sai no Instagram, mas pessoas que você... Provavelmente todo mundo aí conhece um atleta que já teve rabdomiólise. Entendi. Mas voltando, Então, só para traduzir aqui para leigo, para mim, tá? Para mim, Tá. só traduzindo. O movimento que você estava fazendo, você está em pé, levando a sua perna para fora e para dentro. abdução, Isso. para fora. Para fora. Para dentro, Para dentro. adução. Isso. Você trouxe de volta a sua perna para próxima Isso. da outra. Isso. Ok. Todo movimento que aproxima da linha mediana é um movimento de adução em todos os segmentos do corpo, Entendi. certo? Entendi. Então, a gente tem músculos específicos que fazem esses movimentos. E para a gente entender a função desses músculos, principalmente dos extensores do quadril, a gente parte da posição de uma tripla flexão do quadril, joelho e tornozelo, que é isso aqui. Uhum. Então, você dá uma sanfonada fechando. É como se você fosse agachar. Você flexionou aqui e aí tem, né, desde o nível mínimo até o nível profundo, que seria um agachamento profundo completo. Uhum. E a tripla extensão é você sair dessa posição de tripla flexão para fazer uma tripla extensão, que é o tornozelo em extensão, o joelho em extensão e o quadril em extensão. Tá? Então, Você faz um movimento tipo para saltar, né? como se fosse saltar. Só que você... E quando você anda e corre, você faz isso unilateralmente. Então, cada um faz isso De um em jeito. um momento distinto e consecutivo. Uhum. Tá certo? Legal, legal. Ok. Para a gente entender. E aí tem uma função da coxa que é essencial para a gente entender o impacto das lesões. A coxa, ela deverá ter a capacidade de dissipar a carga para as extremidades, do centro para as extremidades. Tá certo? Então, seja na hora que eu impulsiono, seja na hora que eu recebo carga, a coxa ela transmite, é como se ela fizesse uma triagem, uma filtragem, ela reorganiza o desequilíbrio e passa da parte mediana do corpo para a parte distal, que é a ponta do membro, e da parte distal para a parte mediana, que é o contrário, que seria a impulsão. Tá certo? Certíssimo. Quando a gente tem dificuldade funcional em fazer a dissipação da carga da porção mediana para as extremidades e das extremidades para a porção mediana, a gente vai ter uma sobrecarga nessas estruturas musculares, que são predominantemente músculos longos, né, e elásticos. Todos os músculos são elásticos, mas como tem uma grande dissipação de carga e uma grande produção de força, a elasticidade desses músculos longos precisa estar sempre preservada. Ok? E se a gente tem dificuldade, seja contrátil, seja elástica, seja de absorção, a gente vai ter eventos aí nessa região. E aí, agora você pode falar, perguntar de lesões. Então, devidamente apresentado, assim, porque o que acontece normalmente com um jogador de futebol, quando ele dá aquele pique, parará para pegar a bola, de repente ele põe a mão atrás da coxa e sai quicando, sai pulando. A famosa pedrada na coxa. Esse é o nome. Esse é o nome. Quando se dá por esforço, a gente chama de pedrada. Ok. Quando se dá por contato contundente, que é uma
Pancada. uma pancada com uma superfície limitada, Tá. né? Que aí é a origem da palavra contusão. A contusão é uma pancada com uma área limitada, que dá em algum lugar. Isso é a Achei a que você fosse falar, etimologia. achei que você fosse falar que é porque vem com um objeto contundente. É isso, um objeto contundente, uma ação contundente, numa situação que é uma pancada de uma área limitada numa estrutura maior, Uhum. né? Então, na etimologia da palavra, torcer o pé não é uma contusão. Ok. Tá? Ela não é uma lesão contusa. Então, quando a gente tem um impacto contundente, ele é chamado de tostão. Boa. Aquela joelhada né, atrás, luta. Na luta, o cara chuta também. Também. Mas no futebol, aquela joelhada atrás da coxa ou na frente da coxa, Que dá aquela dor. que dá aquela dor e aquele edema imediato, sim, é um tostão. E quando você está fazendo a máxima produção de força, você tem ali uma contratura. E se for muito violenta, em seguida a contratura você tem uma ruptura ou distensão muscular. A gente falou disso lá na perna. Lá na panturrilha, né? Lá na panturrilha. Isso. Deixa eu te falar assim. Às vezes, o cara dá aquela extensão, aquele movimento de dor. Aquela, né? Pedrada. Vamos aquela lá. pedrada, pôs a mão e sai. Você fala assim, caramba, o cara, sei lá. Estava bem até agora. Estava bem até agora. Vai ter que ser substituído. E você vê que ele sai do campo, aparentemente, caminhando normalmente. Sim. Isso é para preservar a parada ali, porque ele não, de repente ele sente, talvez não tenha sido mais grave, mas ele tem que parar para poder não transformar aquilo em algo mais grave. Exatamente. Certo? Exatamente. O que acontece? Então, pode ser que seja uma pré-lesão, que a gente vai chamar aí de um nódulo ou um ponto gatilho que é aumentado, e ele ali tem, como o ponto gatilho ele já é um enovelamento, ele vai enovelando, vai virando um novelo de estruturas longas. A gente já falou disso também. Falamos isso. De estruturas longas como cordinhas, né, que são as células musculares, os tendões, ligamentos, tudo que for, e ele vai se enovelando ali num ponto de tensão. E isso faz com que crie um pontinho de tensão ali, que é um novelinho, e se você submete isso a uma carga alta de trabalho, ele vai enovelando mais ainda. Então ele vira uma contratura. Quando você tenta fazer a contração ou a fase ascendente, geralmente na fase ascendente, você tenta relaxar o músculo para fazer um próximo movimento, ele não relaxa. Ele perde a capacidade elástica porque ele está com aquele nó que a gente faz na camisa, lembra? Tem jeito, sim. E aí ele dá uma repuxada. Por que tem que parar? Porque se continuar, ou ele contrai, aumenta o nível da contração, ou ele vira da contração um estiramento. O que é uma fisgada? Você está andando daquela fisgada, é a mesma coisa? Depende do nível. Pode ser em nível bem pequeno, se não prossegue, ou se não piora, pode ser em nível bem pequeno. Esse ponto gatilho que você tentou relaxar, ele não esticou, né? A estrutura adjacente ali não relaxou e você sente uma retenção na elasticidade do músculo e sente aí o que a gente chama de fisgada. Entendi. Mas já pode ser uma pequena contratura. Entendi. Às vezes você vai levantar principalmente no speed ali, para mudar a posição, você vai dar uma pauladinha ali para dar uma esticada. Nesse momento de levantar e começar a dar aquela repuxadinha assim. Então, você estava numa fase bem concêntrica, ou seja, estava encolhidinho ali na flexão. Sentado, aí quando você vai faz uma súbita extensão, tem alguma coisa ali que retém. Pode ser o tônus muscular que não teve tempo de se adequar,
Então ele está fazendo força concêntrica, está entumecido, está bem constrito ali, o comprimento das células musculares não tá alongando, ele vai ficando concêntrico, o concêntrico vai ficando fechado. Na hora que você tenta fazer um estiramento fisiológico ou uma extensão da musculatura, você sente uma dificuldade, e é essa a fisgada. Ok. Alguma coisa que se faz para evitar isso? Durante o pedal, por exemplo? Condicionamento. Condicionamento? Porque quando você está pedalando, não tem lá no seu ciclocomputador um aviso, a musculatura está entrando com centricidade elevada, né? É verdade. Então, condicionamento para manter a elasticidade da musculatura e para manter as possibilidades funcionais do músculo é extremamente importante, porque dependendo da maneira como que vai se tratar o seu fortalecimento ou a composição do seu treino, ele só passa na parte concêntrica, né? E aí você tem uma dificuldade ali em isometria, principalmente uma dificuldade na fase excêntrica da contração muscular. A falta de água pode prejudicar? Pode gerar algum tipo de lesão no geral? A desidratação do tecido muscular, ele, assim, momentânea, né? Sim. Estou falando de uma coisa sistema. Ela não tem muito influência. A não ser que for uma hidratação gravíssima que leve à rabdomiólise. Aí você vai começar a ter um esfacelamento das musculares, mesmo em atividade. Falta Aí talvez seja uma grande bobagem, mas eu vou perguntar. Falta de sal pode prejudicar? Falta de sal pode prejudicar a contração muscular. É um problema quando a gente pedala muito, que chega com a roupa, que chega até ficar branca, esbranquiçada, assim, a camisa principalmente, às vezes o bretelle fica esbranquiçado. Isso pode gerar um problema muscular? Pode ser um indício de alguma coisa? Isso pode ser um sinal que você consome muito sal. E pode ser um indicativo de desidratação. Mas vamos ficar na coxa. Não, tá bom. Só estou perguntando vamos ficar na coxa. O que pode gerar lesão na coxa, é o que eu estou pensando. Vamos pensar da lesão para fora. Né? Então, então você falou, tá puxada da fisgada. Isso acontece no futebol, contração súbita, numa estrutura já pré-exigida e que apresenta ali alguns nódulos que às vezes a nossa sensibilidade não capta, né? Então, quando você vai tentar fazer ou uma contração máxima, isso aí aumenta aquele novelo ali, aquele ponto gatilho, ele enrosca mais e te debilita, ou já quando você vai fazer a fase excêntrica, você tem ali uma contratura forte ou até um estiramento. Por exemplo, se na arrancada, você faz uma contratura aí por excesso de força numa estrutura que não estava aguentando. Certo? E se for na freada? Se for na freada, é uma incapacidade excêntrica de controlar a carga que foi imposta ali. Aí, na hora que você vai frear ou quando você relaxa, assim, você nem freia. Na hora que você desacelera, que você relaxa a musculatura, ela faz a contratura. Entendeu? Na hora que freia, ela já faz o rasgamento. Virilha faz parte disso ou não? Virilha faz parte disso. A virilha são os adutores, né? Os músculos que estão na parte interna da coxa são aqueles que trazem a coxa para dentro, fazendo a aproximação do membro, coxa, à linha mediana do plano frontal. Distensão nessa região é foda.
Qualquer distensão ou contratura, a gente está falando assim, de eventos cumulativos que é difícil você legalmente separar uma coisa da outra, se é contratura ou distensão. Geralmente, na cara, você sabe que a distensão se tem edema ou edema sanguinolento. Se ficou inchado, ou se já ficou inchado com roxo, você já sabe que é uma ruptura, que é uma distensão. Se não tem edema ou se não tem o edema sanguinolento, o roxo, aí você está mais perto da contratura, mas ainda pode ter um quadro de ruptura de fibra muscular. Ok. Quando você tem e aí a gente estava falando de rabdomiólise. Quando você tem um rompimento mecânico da estrutura muscular, seja por estiramento ou seja por pancada, por contusão, você também tem o risco de rabdomiólise ali aumentado, porque aquele conteúdo que vazar ali, ele poderá corroer as células adjacentes e vai começar um efeito sistêmico de morte celular. Entendi. Aquela ação de você escorregar obviamente sem você estar esperando e dar aquele meio esparcate ali, você vai... mas aquilo ali... A lesão ocorre principalmente quando você tenta segurar, né? Geralmente é isso que acontece, você escorrega. Quando você tenta segurar, aí você tem uma contratura ou uma distensão. Certo? Certo. Mas, além das contraturas e distensões, a gente tem nessas mesmas musculaturas outro problema que são as tendinopatias, que são as tendinites e tendinopatias causadas por incapacidade, primeiro, por incapacidade de dissipar a carga, segundo, por imaturidade das extremidades musculares, porque tiveram uma preparação que é extremamente concêntrica no ventre muscular e nas porções mediais dos ventres musculares. Isso tira um privilégio, né, desprivilegia as extremidades, e quando é requerido um esforço importante, essas estruturas são submetidas a uma carga a qual elas não estão preparadas e a resposta delas é inflamação. Certo? Então, a gente pode ter lesão muscular que vem da tendinite e vai inflamando o tendão e vai passando para a porção da extremidade ali do corpo muscular que está mais ligado ao tendão. O que da coxa a gente precisa saber? O que não pode deixar de ser dito de coxa? O que não pode deixar de ser dito de coxa? Nesse episódio. Não, calma. Guarda essa pergunta. Guardarei. A gente tem um quadro associado aí que são encurtamentos musculares. Quando você fala de encurtamento muscular, me vem à cabeça, por exemplo, um Pilates, um RPG, que ajuda, né, através de alongamento. Ajuda mesmo? É uma coisa boa? Ajuda. Precisa ser bem conduzido, mas ajuda. Uhum. Mas não só o Pilates e o RPG ajuda a manter a boa função muscular, né? Um bom treinamento de musculação, um bom treinamento de força, um bom treinamento funcional, um treinamento que bom treinamento no geral. No geral, que seja baseado nos princípios do treinamento esportivo, que seja baseado na qualidade técnica da educação do gesto esportivo, que seja baseado na progressão consciente de carga naquele mesmo gesto esportivo, eles vão ser todos eficazes em manter... Num treinamento esportivo com ética. Bonitinho, como manda a lei ali, né? Como manda o figurino. Usando a totalidade das possibilidades de treinamento, de movimento, vão ser úteis, muito úteis e essenciais ao bom funcionamento da coxa. Tá certo? Mas por que você fez a associação
de encurtamento com Pilates e RPG? Não, porque quando eu fiz Pilates, eu ouvia esse termo com uma certa constância na sala onde eu estava. Então, quando você falou de encurtamento, logo me veio, me remeteu às sessões que eu fazia. É porque tem uma tendência a tratar encurtamento muscular só com algumas modalidades, né, que se tornam queridinhas. Enquanto a gente tem, para algumas situações, recursos mais eficientes do que os queridinhos, né? Então, cada metodologia ela tem uma aplicação ótima. Se ela extrapola para algumas outras modalidades, você está perdendo, né? Sem determinar aqui metodologia, tem metodologias que são para entrada, admissão de pós-lesão, e elas têm um papel ali durante 4, 6, 8 semanas. E depois você tem que passar para outra modalidade, até você chegar na recuperação plena das capacidades. O que não desmerece nenhuma delas. O que não desmerece nenhuma. Sim. Agora, por exemplo, eu que sou um treinador que dou treinamento de força, dou treinamento funcional. Se eu chegar para mim um caso que precisa de cuidado fisioterápico e eu ficar segurando na minha carteira ali, eu estou limitando as capacidades de recuperação do indivíduo que foi me procurar. Entendi. Entendeu? Se ele tem uma requisição maior do que a que eu posso dar, eu preciso encaminhar ele para uma outra coisa. Para uma nova fase. Uma nova fase mais aguda do que eu tenho condição de aplicar. Então, é isso. A maioria dos casos, assim, a gente gostaria que a maioria dos casos envolvidos com lesões, eles não precisavam ficar sendo adulados a vida inteira, naquela eterna recuperação, né? Que ele pudesse fazer a recuperação, fazer a reestruturação e já voltar para a sua modalidade bem conduzida, com totais condições de fazer a evolução dele, sem precisar de ficar com recursos aleatórios. Em definitivo. Né? Sem uso de muleta. Ok. Certo? Certo. A gente estava falando aqui de encurtamento. Então, o encurtamento, ele pode se dar por vários motivos. É multifatorial. Por exemplo, por excesso de requisição de força concêntrica. Por exemplo, se você pegar um peso e for fazer bíceps, e faz até você não aguentar mais, certo? Vai, puxa, puxa, tem hora que trava, você não consegue mais fazer a força, você larga. Seu braço, ele consegue manter a mobilidade? Não. O que acontece? Ele fica meio duro, assim. Ele fica meio duro e ele fica encurtado. O tônus dele é tão grande que ele encurta. E você já viu aqueles caras da musculação que fica todo meio armado? Sim. O que é aquilo? Encurtamento muscular. Para ter aquele volume de ventre muscular, ele tem um encurtamento muscular, que vai dar aquela aparência de volume. E não é só para ele, né? A natureza daquele visual é o encurtamento. É um ventre extremamente trabalhado. É isso que eu ia te perguntar. É o preço que se paga? Não é preço. Não, mas assim, veja bem, é a condição. É o consumo que se quer. Entendi. Tá bom. Tá certo? Tá bom. O preço se paga se tiver um problema. Entendi. Não quer dizer que vai ter um problema necessariamente associado. Ok. Certo? Então, esse excesso de trabalho faz um excesso de tônus, um hipertônus, e faz um encurtamento muscular. Com o tempo, esse tônus se desfaz. Mas se você é estimulado diariamente, repetidamente, progressivamente nesse estímulo, você não consegue alcançar a excentricidade da capacidade de deslizamento do músculo. Então você tem um encurtamento muscular. Certo? Isso se dá, por exemplo, na coxa, por excesso de trabalho muscular. Isso se dá por excesso de contraposição, uma coisa que não falei ainda,
que essas forças que atuam na coxa, elas são como se fosse, vamos fazer aqui um esteio de barraca. Sabe aquela barraca de lona de circo? Sei. Você tem um ponto central onde apoia, e você vai estiando Sim. as laterais com cordas. Então, se quebra uma corda daquela ou se ela afrouxa, você tem uma mudança no equilíbrio daquele todo, tá certo? Ok. A coxa é assim também. A gente tem várias forças, a gente pode chamar de cadeias musculares, a gente pode entender isso do lado dos trilhos anatômicos, mas são forças que se complementam e eventualmente se contrapõem quando há um desequilíbrio, né? E isso, a boa conversa dessas forças que trabalham juntas ou concorrem, dependendo da situação, ela é importante para manter a saúde muscular e o equilíbrio muscular. Se tem uma força que não está correspondendo àquele equilíbrio, uma outra domina e aí tem ali um encurtamento, um fechamento muscular que pode gerar até um aprisionamento e que desregula a configuração ótima daquela estrutura, no caso que a gente está falando aqui, a coxa. Então, os encurtamentos musculares, eles diminuem a mobilidade articular, eles diminuem a mobilidade muscular e eles dão a propensão a você não ter um funcionamento muito bom, principalmente no alongamento, na flexibilidade e na força excêntrica dessa musculatura. Na corrida, o tipo de terreno influencia no trabalho da coxa? Influencia no trabalho de toda a musculatura. Se você está correndo no piso duro e plano e você muda para um piso inclinado, você tem mais requisição de força. Se você mantém o esforço e muda, por exemplo, para um piso de areia, você tem mais requisição de força. Se você tem um piso solto, por exemplo, uma terra, Tá, ok. aquela terra solta, Sei. você precisa fazer um controle da aplicação da força, você Sim. tem mais desgaste. Então, tudo isso, toda mudança, partindo do plano e duro, que você for mudar, você vai ter. Isso pode gerar lesão? Se não tiver condição prévia de executar a atuação, pode gerar, mas não é uma preocupação. Ok. Então, por exemplo, correr sempre na areia da praia não é um problema? Não é um problema. Não é um problema. Então, não é um problema. Coisas boas. Problemas são multifatoriais. Certo? Você pode ter um problema escondido aí. Aí você foi correr na praia, Sentido. Aconteceu, teve um evento. Uhum. É areia. Não, precisa checar as outras variáveis que são relacionadas a isso. Certo? Certo. Você sabe que a gente tem uma pergunta? Não entendi o que você falou? Você sabia que a gente tem uma pergunta? Não sabia que a gente tem uma pergunta. Não sabia, pois é. Eu vou rolar aqui uma pergunta. Que um nobre amigo mandou um áudio aqui. Vê se você conhece. Mano, eu tenho uma dúvida assim. Qual o risco aí de uma lesão na coxa dela não ser tratada, não ser trabalhado isso aí, e enquanto os anos vão passando, qual o reflexo que isso tem lá na melhor idade? Uma curiosidade que eu tenho. Naleiri, um grande abraço. Bom, melhor idade se a pessoa tiver com saúde, né? Que se não for, pior idade, né? Ô, Naleir. Vamos por partes, igual o Jack Stripador. Qual é a repercussão de uma lesão não bem tratada lá no decorrer da vida, no prosseguimento da autonomia aí? Uma lesão muscular que não for bem tratada, essa contratura,
se não for dissolvido esse evento aí, ou principalmente uma distensão muscular, uma distensão muscular que não for tratada, o que isso vai gerar? Vai gerar uma fibrose no tecido muscular. E o que é uma fibrose? O tecido fibroso é uma capacidade do tecido conjuntivo, é uma característica do tecido conjuntivo, e para o tecido conjuntivo a gente vai ter aí envolvida a fáscia, a gente vai ter o tendão, que é tecido conjuntivo, a gente vai ter cartilagem, que é tecido conjuntivo, a gente vai ter ligamento, que é tecido conjuntivo. Então tem várias manifestações de tecido conjuntivo. A gente tem os interstícios de dentro do músculo. O tecido conjuntivo, ele é um pré-tecido ali que ele se torna aquilo que o corpo precisa, né? No momento que há uma demanda. E quando você tem uma lesão, por exemplo, uma ruptura muscular, e o corpo precisa manter ali uma firmeza ou uma coesão, se você não fizer a recuperação correta e transformar aquilo em novas células musculares, vai transformar ali numa fibrose. E o tecido fibroso, ele não tem elasticidade. Ele vai ficar ali um chiclete seco, sabe? Colado na sua camisa. Uhum. E à medida que ele seca, o tempo passa, ele vira uma pedra, vira um cimento e vai ter uma repercussão no funcionamento dessa musculatura. É importante, porque, por exemplo, você pode ter sucessivos rasgamentos musculares, porque aquela pedra que ficou ali quase calcificada, ela não estende. Quando você exige um músculo, ele rasga. E aí você melhora um pouquinho, ele rasga, faz mais fibrose. Vai ficando uma coisa... Só piorando. Só piora. Aí não tem volta, né? Talvez, num caso assim, de muita necessidade, alguém faça uma cirurgia para retirar o tecido fibroso e fazer toda a recuperação ali dessa musculatura. Improvável. Vai ficar essa sequela aí o resto da vida e piorando. Tá, Nalei? E com relação a chegar bem lá naquela idade, eu e você e o Rampinelli estamos trabalhando para isso. Para que seja a nossa melhor idade. Tem sido assim na evolução dos anos. O Nalei que acabou de fazer 48 anos. 48 um garoto. E para comemorar os 48 anos e não chamar muita atenção, ele raspou o cabelo e a barba. Assim, estamos na mesma categoria. Acho que ele fez 48, não foi 46? 48. Estamos na mesma categoria de ciclismo, para o meu de desespero completo e total. E para mim, a tranquilidade, eu já estou na categoria adiante. Então, se bem que numa prova de ciclismo, numa das últimas aí, foi 45 mais. Teve uma prova para dentro do Brasil aí que foi 45 mais. Olha que desespero de prova. O que foi 45 mais? O ganhador? A categoria. Não foi 45 a partir de 45. Foi 45 para cima. Olha que desespero na sua categoria. Mas no ciclismo, a categoria aí é de 5 em 5 anos. Você vai A1, A2, B1, B2, sendo que Master A começa de 30 a 35, Master A1 de 30 a 35, Master A2 de 35 a 49. 35 a 39. Aí depois vem 40 a 44, 40 a 44, 45 a 49. São sempre intervalos de 50 a 55, 50 a 54, por aí vai. Né? Nesse caso, eu estou fugindo de Nalei na bike. Isso é confortante. Confortante, né? Vamos lá. Alguma dúvida reminiscente? Olha que bonito. Reminiscente? Não, só aquela que eu te perguntei, o que não pode deixar de falar de coxa. O que não pode se deixar de falar de coxa nesse episódio?
Por que não pode se deixar falar de coxa que a gente não falou ainda? O que você gostaria de deixar claro? Fala assim, isso aqui eu não posso deixar de falar de jeito nenhum no episódio de coxa. Preocupe-se menos com a estética e mais com a função. Acabou o episódio. Depois disso, sem nem mais o que dizer. E aí serve para o treinamento em si. Preocupe-se menos com a estética e preocupe-se mais com a função e com a produtividade da tua função. Então, se você se preocupar essencialmente com sua performance, seu corpo vai responder com uma composição corporal. Certo? Uhum. Geralmente bem aceita no campo estético. Okay. Se você se preocupar com a estética, você vai ter uma bosta de a Júlia cai não, né? Não. Vai ter uma bosta de um rendimento, porque você está preocupado com amenidades e você não vai ter retorno de rendimento buscando estética. Aproveitando esse campo de estética, existe algumas coisas que se injetam, principalmente na coxa, para deixar volumoso. Existe, mas não sei se principalmente na coxa não. Cara. Não, tem nos braços, mas usa, tem nas coxas óleo. também. E é um óleo? Eu não sei. Isso faz mal para o músculo? Claro que faz mal para o músculo. É um sintético que com o tempo vai digerir a membrana muscular, vai digerir a fáscia e vai corroer a parada. Se você procurar aí, ano passado morreu um famoso oleaginoso brasileiro, morreu um Rambo turco. É prejuízo, não faça. Não, faça. Faz não. Faz. Você quer ficar forte? Injeta óleo. Não faz isso não. Vai na academia lá. Óleo. Vai lá na academia. Não injeta não. Não vai que o cara fala, porra, o Emílio disse, não vai. Não, o Emílio diz, faz. Seja Maria vai com as outras, velho. Faz tudo que os outros mandam. Caraca, que loucura isso. Que loucura. Enfim, preocupe-se com a estética e sua vida será uma bosta. Resumindo. E aí filosofia, teologia, preparo físico, emagrecimento, serve para tudo isso. Estética. Preocupe-se demais com a sua estética e você colherá os frutos. Entendi. Invista na boa visão. Invista em ver a beleza, invista em ver... Quer ver a coisa mais bonita da natureza? Que todo mundo para e baba? Flor. Certo? Certo. A flor é um aparelho genital. Ok. Então, isso traz contemplação para a vista. E a outra coisa é o desempenho. Você olha aquele animal, a onça subindo a árvore de 20 metros. Você olha um gavião voando, majestoso, uma águia. Você olha uma chita correndo. Você olha um leão correndo atrás de uma zebra. Cara, você vê a performance. Você vê a Olimpíada. É encantador, cara. É encantador. Encantador. Se preocupa com isso. Agora, para ver uma pessoa que se expõe 10 anos como bonita e depois quando vira um maracujá de gaveta se esconde, não veja. Esquece isso, cara. Porque todo mundo vai ficar engelhado. Se você tentar esconder, é pior. Eu respeito, né? Mas eu também tenho o direito de falar. Eu não valorizo. Eu respeito quem tem um problema com estética, mas eu tenho o direito de falar. Está investindo em bosta. Ok. Investe em você, na cabeça, investe no seu crescimento pessoal. Você vai ver
que nem tudo que reluz é ouro, que se você der um banho de caol no latão e uma boa escovada ali, uma flanelada, vai brilhar igual. Eu ia falar outra coisa. Ah, fala, aproveita aqui. Não, se você pegar uma botija de gás também e der uma boa polida, ele fica, Fica bonito. bonito. Fica bonito. É só ter esmero e significância. Só que certo? se você fizer a mesma coisa com o seu cérebro, você fica muito mais legal. Verdade. Bom, tinha que ter uma espanada. Boa noite, Alexandre Boa noite. Rubiner. Um abraço. Up.